Faxineira em casa abandonada. Milionário. Descobre segredo emocionante sobre seus filhos. Rafael olhava para a mansão, fria e solitária, situada na luxuosa zona sul do Rio de Janeiro. Dentro dela, o eco dos silêncios saturava cada cômodo, cada mosaico de mármore brilhante. Era uma casa repleta de riqueza, mas vazia de amor. Com seus 45 anos, o milionário era um gigante nas reuniões de negócios, mas em casa se sentia pequeno e invisível. A família era uma nota de rodapé em sua agenda atulhada de compromissos. Foi então que a decisão de contratar uma faxineira transformou sua vida de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. Maria, uma mulher de 38 anos, entrou em sua casa como um sopro de esperança, lutando todos os dias para criar seus 2 filhos, um futuro advogado e um médico. Ao contrário de muitos que cruzavam a porta daquela mansão, Maria tinha um brilho nos olhos que desmentia as dificuldades. Seus sonhos pulsavam forte, carregando as históricas desigualdades, mas ela nunca abriu mão de seus anseios. Assim que começou a trabalhar, Rafael a observava com desdém. Para ele, ela era apenas mais uma funcionária. Mal sabia que Maria trazia consigo uma luz capaz de iluminar seu coração. Durante as pausas na limpeza, Maria compartilhava histórias simples, mas poderosas. Falava sobre os sacrifícios que fazia para dar aos filhos a educação que ele nunca pensou que pudesse perder. Rafael ouvia, mas a barreira de indiferença que erguera ao longo dos anos era forte demais. Então, uma tarde, ao limpar um quarto repleto de lembranças, Maria descobriu um diário escondido em uma gaveta empoeirada. Ao abrir as páginas amareladas, lágrimas escorriam pelo rosto dela. As palavras revelavam os anseios de um pai que desejava estar presente, mas que se deixou consumir pela pressão do sucesso. Faxineira, você é mais do que imagina, olha isso! Rafael exclamou ao avistar a emoção dela. O diário não apenas a tocou, mas também fez com que Rafael pela primeira vez se visse de forma diferente. Um homem que se perdeu em sua própria ambição. Essa descoberta mudou tudo. Maria tornou-se alguém especial para ele, uma voz que ecoava seu verdadeiro eu, que ele abandonou em meio a cifras e conferências. A conexão começou a solidificar, e Rafael passava a ver não apenas Maria, mas seus filhos como tal, qual a razão pela qual perdeu-se. Era hora de voltar a sonhar, e ao mesmo tempo a pressão estava imensa. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Após aquele dia, Rafael decidiu que estava na hora de agir. Ele precisava do contato de Pedro, o filho de Maria com talento musical, para oferecer uma bolsa em sua empresa. Mas ao encontrar Maria, viu a preocupação em seu olhar e compreendeu. Sua ambição poderia se tornar uma barreira entre ele e o que realmente importava. A tensão preenchia o ambiente e Rafael se viu em um dilema. O que importava mais? Riquezas ou os laços de amor que ele finalmente começava a entender? Enquanto Maria aguardava, seu coração tremia, e ali estava um momento de expectativa carregado de incerteza sobre o futuro. O que ele escolherá? Rafael respirou fundo, tentando organizar os pensamentos que se aglomeravam em sua mente como nuvens pesadas antes da tempestade. Ele havia lhe prometido um futuro melhor, mas a verdade era que o futuro dele mesmo parecia incerto. Aquela casa, outrora um símbolo do seu sucesso, agora era um labirinto de memórias reprimidas. Maria, precisamos conversar, ele disse, a voz tremendo um pouco.
Era difícil abrir mão de anos de uma vida onde a riqueza e o poder eram seus únicos aliados. Mas algum instinto dentro dele sussurrava que era hora de mudar. Maria parou de arrumar os livros e voltou-se para ele, com os olhos arregalados e um leve tremor nos lábios. Sobre o que, senhor Rafael? Sobre Pedro. E o que podemos fazer juntos? Eu gostaria de ajudá-los. As palavras saíram em um misto de honestidade e insegurança. Seu desejo de ajudar a família de Maria, tão genuíno quanto estava se tornando dentro dele, também trazia consigo um medo avassalador. Ajuda? O que você quer dizer com isso? Maria perguntou, sua expressão misturando curiosidade e desconfiança. Rafael percebeu que ela estava tentando ler entre as linhas em busca de alguma outra intenção. Quero oferecer a Pedro uma bolsa no meu escritório. Ele é talentoso e eu percebo que deixei meus próprios filhos se distanciarem da música. Desejo ajudar a mantê-lo onde ele pertence. Rafael respondeu, sentindo que cada palavra era um passo em direção a um abismo desconhecido. Maria hesitou. As palavras dele eram doces, como o cheiro de pão fresco saindo do forno, mas ela havia aprendido a desconfiar de promessas. Por que você faria isso, Rafael? O que ganha em ajudar um garoto como ele? Ela questionou, o olhar agora afiado e estudioso. Ele sentiu o peso da pergunta e, pela primeira vez em anos, se deu conta de quanto ele queria se desculpar com o passado. Porque quero recuperar o tempo perdido e, de certa forma, encontrar a minha própria música de volta. Os olhos de Maria brilharam, misturando esperança e resistência. E se seus filhos não quiserem isso? O que acontecerá se Pedro se machucar em um mundo novo e desconhecido? Ela desafiou. Rafael não tinha resposta. Ele estava apenas começando a entender a fragilidade que envolvia sonhos e aspirações. Eu só quero tentar, ele disse, a voz quase implorando pela compreensão dela. Mas Maria o conhecia bem demais. Um homem que por tantos anos havia escolhido o dinheiro acima do amor. Pedro não precisa de promessas vazias. Ele precisa de um pai, ela disse como um dardo certeiro. Rafael sentiu o golpe da verdade. Em seu momento de vulnerabilidade, ele viu seus próprios filhos em Pedro, perdidos, buscando direção. Maria, isso pode ser o começo de algo real. Algo diferente para nós dois. Rafael disse, a esperança começando a tomar forma. Ele lutava internamente para conectar sua vida ao que havia ali, diante dele. Mas a dúvida ainda pairava. Enquanto um silêncio pesado caía entre eles, o que parecia um simples encontro de acordo se transformava em uma batalha interna de desejos e medos. Os dois estavam no limite de uma mudança profunda, porém incerta. E naquele instante de tensão, Pedro entrou na sala, sua voz irrompendo com uma música suave. A melodia parecia tocar o coração de Rafael. Seria essa a oportunidade de sua redenção ou o começo de mais um ciclo apressado e cheio de promessas não cumpridas? A pergunta permanecia. Poderia Rafael romper as correntes que o prendiam a uma vida vazia e trágica em busca de um significado real? E o que aconteceria quando seus filhos tivessem que enfrentar a verdade sobre seu passado? Essa era a pergunta que martelava em sua mente, agora mais viva do que nunca. A música de Pedro flutuava pelo ar, suave como um toque de esperança. Rafael fechou os olhos por um momento, permitindo que as notas penetrassem em sua alma. Era uma sensação estranha, como se a melodia o estivesse puxando para um lugar que ele esquecera. O prazer simples de ouvir um coração pulsar com amor e paixão. Enquanto isso, Maria observava o filho com um sorriso tímido, um olhar de orgulho misturado com preocupação. O garoto, apenas com seu violão, preenchia o espaço com acordes que reavivavam memórias e sonhos gastos. Rafael sentiu uma onda de emoção subir por seu peito.
Era a chance de se reconectar com o que realmente importava. Você tem um talento incrível, Pedro, disse Rafael, tentando transmitir sinceridade nas suas palavras. O menino parou a música e olhou para ele, ainda com um misto de insegurança e esperança nos olhos. Neste instante, Rafael percebeu que tudo o que havia construído, toda a riqueza e o status, estavam vazios sem o amor e os laços que realmente significavam. Maria, ainda tensa, olhou para Rafael com um questionamento silencioso. Ao enfrentar sua resistência, ele decidiu que precisava ir além das palavras. Era hora de agir. Eu quero levar o Pedro para conhecer meu escritório. Podemos fazer uma apresentação juntos. Quero que ele veja o mundo que lhe espera, a música que pode tocar outros corações. Pedro arqueou uma sobrancelha e virou-se para a mãe, buscando sua aprovação. O olhar dela era indeciso, mas algo na energia de Rafael fez com que ela se visse novamente em um ponto de escolha. Uma escolha que poderia mudar tudo. Eu não sei, Rafael. Não quero que ele se machuque. A vida lá fora nem sempre é gentil, Maria respondeu, a voz trêmula, exposta. Havia ali uma proteção visceral, um instinto materno que falava mais alto que qualquer expectativa. Eu entendo o seu medo, Rafael disse lentamente. Ele se aproximou de Maria. Eu também tenho meus medos, mas temos a chance de apostar na coragem dele. A música pode salvar, pode dar a ele uma nova direção. A tensão entre eles estava palpável, como se cada palavra trocada fosse uma dança delicada entre a esperança e a incerteza. Maria hesitou, seu coração lutando contra a lógica. Por que ele parecia tão diferente agora? Havia uma vulnerabilidade que ela não esperava, uma fragilidade que a fez questionar as defesas que construíra. É uma oportunidade incrível, mãe. Eu quero... Pedro insistiu, sua voz cheia de emoção juvenil. Ele olhou na direção de Rafael, talvez buscando a confirmação de que não estava sozinho nessa. E naquele momento, Maria viu a chance de um futuro brilhante diante de seus olhos. Mas, ao mesmo tempo, o receio de perder seu filho para uma vida cheia de armadilhas. Eu preciso pensar... Ela finalmente disse, o olhar distante, perdendo-se nas possibilidades, enquanto Rafael sentia um frio percorrer sua espinha. O caminho que ele estava disposto a traçar poderia causar um impacto verdadeiro, mas também poderia desmoronar tudo. Pode ser um risco que vale a pena, Maria, refletiu ele, a voz profunda e carregada de emoção. E se isso significar dar a Pedro um lar no mundo da música, onde ele pode se sentir livre e feliz? Não deveríamos deixá-lo seguir seu próprio caminho? A sala caiu em um silêncio pensativo. As palavras de Rafael ecoaram como um mantra, despertando dúvidas e esperanças. Ele sabia que estava prestes a abrir a porta para algo que poderia ser maravilhoso ou devastador. Enquanto a melodia de Pedro começava a tocar novamente, uma ideia começou a surgir na mente de Rafael. E se ele pudesse fazer mais do que oferecer apenas uma bolsa de estudos? E se ele pudesse se redimir realmente, não apenas para ele mesmo, mas para seus filhos também? A música se intensificou. E entre acordes e sonoridades, o que antes parecia um mero desejo se transformava em uma necessidade urgente de mudança. Rafael sentiu que algo estava prestes a quebrar, que a chave da transformação estava ali, aguardando nas notas da canção. Mas a pergunta pairava. Maria aceitaria abrir essa porta ou deixaria o medo ditar o futuro de Pedro? Essa era a escolha que poderia mudar tudo. O silêncio era quase ensurdecedor. Maria olhava para Pedro e, por um instante, viu o menino que costumava ser. Aquele pequeno sonhador que a cada dia se sentia mais encurralado nas paredes de uma casa que se tornava cada vez mais estranha para ele. E ela era a guardiã da proteção, mesmo que isso a custasse a alegria dele. Eu preciso decidir, ela murmurou, mais para si mesma do que para eles. O coração dela pulsava,
pesado, como se tentasse carregar o peso de todas as escolhas que ainda não havia feito. A música de Pedro dançava no ar, as notas tocando a essência do que ele realmente era. Ele amava a música, o violão, o abraço caloroso do palco. Mas o que seria de seus sonhos se ela o mantivesse dentro de uma bolha, a salvo, mas sem chance de crescimento? Pedro, o que você realmente quer? Maria finalmente perguntou, sua voz ecoando suavemente, quase como uma súplica. Quero tocar, mãe. Quero compartilhar isso com outras pessoas. Não é apenas um sonho, eu sinto. A resposta dele foi firme, mas a ansiedade ainda vibrava em suas cordas vocais. Rafael o observava, buscando entender a complexidade daquela relação, o amor, o medo, a esperança. Maria se viu envolvida numa tempestade de sentimentos. O sorriso ansioso de Pedro e os olhos sinceros de Rafael pareciam desafiá-la a abrir o coração. E se você se machucar? Ela questionou insegura, o medo enraizado em seu peito. E se eu não tiver a chance de tentar? Pedro disparou, a frustração com o próprio dilema explodindo em sua voz. Ele não conseguia entender por que algo tão belo como a música precisasse ser cercado por tantas barreiras. A tensão no ambiente crescia, como se a própria casa estivesse presa entre dois mundos, o da proteção e o da liberdade. Rafael sabia que era um momento crucial. Maria, precisamos ser honestos. Não é sobre arriscar Pedro, mas sobre permitir que ele viva. Quando você o impede, não está apenas protegendo, você pode estar sufocando. Ela respirou fundo, sentindo a sinceridade na mensagem. Algo dentro dela começou a se quebrar, como um espelho frágil se partindo. Enquanto isso, Pedro olhava para eles, com a esperança de um futuro brilhante, mas também com o medo de que tudo pudesse se desvanecer. O violão em suas mãos parecia muito mais do que um instrumento. Era a sua voz, seu grito por liberdade. Ele começou a tocar uma melodia que tocava a essência de suas emoções. Uma música que falava sobre sonhos, riscos e o desconhecido. Maria fechou os olhos, permitindo que as notas entrassem em seu coração, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Aquela canção estava falando diretamente com sua alma. Me perdoe se eu nunca confiei em você da forma que você merece. Não quero que você sofra, mas também não quero que você desista de si mesmo. O amor é uma entrega, mãe. Se você ama de verdade, você liberta. Pedro disse, sua voz suave, mas firme. E nesse momento, Maria percebeu que o amor não era apenas proteção, mas também confiança. Então, Rafael se aproximou, tocando o ombro de Maria, trazendo-a de volta ao presente. Vamos fazer juntos, Maria. Se isso realmente for uma chance, será um passo para nós três. Podemos ser uma família feliz, onde a música seja a nossa guia. Maria olhou para eles, Pedro com a esperança nos olhos e Rafael com uma sinceridade palpável. Entre o medo e a promessa de novas possibilidades, ela sentiu que ali estava a escolha que poderia mudar tudo. Certo, ela respirou, sua voz tremendo. Se você está disposto a me ajudar, eu também estou disposta a tentar. E ao pronunciar essas palavras, algo dentro dela começou a se transformar. Mas enquanto uma nova esperança surgia, uma mensagem inesperada começou a piscar em seu celular. A notícia que poderia afetar não só o destino de Pedro, mas a vida deles para sempre. Precisamos falar sobre uma oportunidade diferente, dizia a mensagem. E Maria paralisou, sentindo que o futuro que estavam construindo poderia estar prestes a mudar mais uma vez. Maria sentiu um frio na barriga ao ler a mensagem. A frase ecoava em sua mente como um tambor distorcido. O que poderia ser essa oportunidade diferente? O coração começou a acelerar e suas mãos tremiam levemente. Rafael percebeu sua expressão e se aproximou. Está tudo bem? Ele perguntou, a preocupação evidente em seu olhar. É uma mensagem. Parece que tem a ver com o que estamos pensando.
ela respondeu, tentando manter a voz firme. Mas sabia que a construção de sonhos era frágil e a qualquer momento poderia desmoronar. Pedro, que até então estava absorto em sua melodia, parou ao ouvir a conversa. Mãe, o que aconteceu? Ele questionou, a inquietude dançando em seus olhos. Ele sentia que algo estava mudando no ar e não conseguia fugir do instinto de que isso poderia afetá-lo profundamente. Só um momento, filho. Deixa eu ver o que é isso, disse Maria, tentando esconder o desespero que começava a brotar. Ela clicou na mensagem e um frio percorreu sua espinha ao ver o nome da pessoa que a enviara. Era um antigo conhecido, alguém do mundo musical, que prometia uma porta aberta para grandes oportunidades. Mas, como sempre, havia um preço. Essa pessoa sempre teve uma abordagem comercial. O que será que ela quer agora? Maria pensou, sua mente viajando pelo passado. A história entre ela e aquele conhecido era cheia de promessas não cumpridas e desilusões. Pedro, você estava mesmo decidido a seguir seu sonho? Rafael quebrou o silêncio, tentando trazer um foco naquele momento confuso. Sim, eu quero, e não vou deixar nada me parar. Pedro respondeu, seus olhos brilhando com determinação. O violão, que em sua mente era um símbolo de liberdade, tornou-se mais forte naquele instante. Maria olhou para o filho, seus sentimentos conflitantes à flor da pele. O que ela queria era protegê-lo, mas a urgência do agora parecia esmagá-la. O que essa mensagem representava? Uma chance de mudança ou um novo peso? Decidida a não deixar a incerteza tomar conta, ela respirou fundo e respondeu à mensagem. A conversa fluiu, e as palavras pareciam pulsar com vida própria. A oportunidade era um festival renomado em São Paulo, onde novos talentos teriam a chance de se apresentar. Mas para participar, era preciso ter coragem e desprendimento. E se não der certo? A voz de Maria tremia. E se você se machucar? Eu não posso viver com esse medo, Pedro exclamou, a frustração transbordando em suas palavras. Isso é tudo que eu sempre quis. Eu não nasci para viver preso, mãe. Maria sentiu a verdade naquelas palavras. Enquanto as teclas do seu coração relutavam em aceitar, ela sabia que não poderia mais sufocar os sonhos do filho. A ideia de vê-lo brilhar era tentadora, mas o medo do fracasso a prendia. Rafael, observando a tensão crescente, decidiu intervir. Maria, se você optar por abrir essa porta, pode ser a chance de vocês dois se manterem juntos na música. E se algo der errado, vocês vão aprender com isso. O importante é o amor que compartilham. O silêncio tomou conta novamente, mas agora não era um silêncio angustiante. Era um silêncio repleto de possibilidades. Maria sentiu o peso se dissipar de seu peito. Ela olhou para Pedro e, naquele momento, reconheceu que o amor era, de fato, uma entrega. Era hora de abrir as portas e deixar que o vento entrasse. Eu vou responder que sim, disse Maria firme. Pedro sorriu e Rafael a envolveu em um abraço forte. Mas enquanto eles compartilhavam esse momento de esperança, a tela do celular piscou novamente e uma nova mensagem apareceu, trazendo uma reviravolta inesperada. Podemos nos encontrar, mas tenho algo mais importante para compartilhar com você. A frase pairou no ar, como uma sombra, lembrando que na jornada deles ainda havia segredos a serem revelados. Maria sentiu o coração disparar ao ler a nova mensagem. O que mais poderia vir daquela pessoa que aparecera como uma sombra do seu passado? A possibilidade de uma nova oportunidade agora trazia consigo uma nuvem de incertezas que parecia espessa. Ela olhou para Rafael e Pedro, seus olhos transmitindo uma mistura de esperança e apreensão. Parece que vamos ter que nos encontrar pessoalmente, disse Maria, sua voz quase um sussurro. Pedro, encorajado pelo brilho de um sonho prestes a se concretizar, se aproximou. Mãe, isso pode ser incrível. Vai ser a chance de me mostrar ao mundo. E quem sabe, pode ser bom para vocês também.
A energia de Pedro preenchia o ambiente, mas Maria não conseguia escapar da sensação de que havia algo oculto. A mensagem havia prometido uma revelação. Será que a expectativa estava sendo construída sobre uma base sólida ou sobre areia movediça? Com um golpe de ansiedade, ela novamente olhou para a tela. O remetente não era mais um conhecido distante. Era uma porta entreaberta para o que poderia mudar tudo. Mas o que estaria do outro lado? Ao mesmo tempo em que seus ombros se relaxavam com a ideia de abrir-se ao novo, um fio de cautela tecia-se em seu coração. E se for algo que não queremos saber? Rafael questionou, as sobrancelhas franzidas. Ele sentou-se à mesa, deslizando as mãos sobre a madeira, como se procurasse alguma resposta nas veias daquele móvel. Precisamos estar preparados para tudo. Está certo, mas não podemos apenas deixar essa oportunidade passar. Pode ser a coisa que estávamos esperando, contra-argumentou Pedro, determinado como sempre. Seus olhos brilhavam com uma chama de vontade que Maria não conseguia ignorar. Um momento de silêncio pesado se instaurou novamente. Para Maria, era como se o tempo tivesse desacelerado, permitindo que ela revisse cada decisão que havia tomado. Para Pedro, era um chamado que ecoava mais alto do que os próprios medos. Eu vou me encontrar com ele, disse Maria resoluta, mas precisamos ir juntos, como equipe. Esse é um passo que tomamos em família. Pedro sorriu e Rafael assentiu, uma luz de aprovação em seu olhar. Eles eram não apenas mãe e filho, mas também parceiros na busca por uma nova identidade musical. Maria sabia que essa decisão não era apenas sobre eles, mas sobre o que desejavam construir em conjunto. Quando chegou a hora do encontro, uma tarde quente de verão, Maria estava nervosa. Separou uma roupa que a fazia sentir-se confiante e percorreu mentalmente o que dizer. A música ainda emanava do violão de Pedro, o som leve e esperançoso que enchia o ambiente. Durante o trajeto, a ansiedade pulsava em seus corações. O carro seguia pelas ruas do centro e Maria observava as pessoas, as festas nas calçadas, a vitalidade que rodeava a cidade. Mas em seu peito a dúvida crescia. O que ele teria para contar? Finalmente chegaram ao café combinado. O ambiente era descontraído, mas a tensão era palpável. Quando o conhecido de Maria apareceu, um sorriso nos lábios, ela percebeu que havia algo mais. Algo que ia além da proposta de um festival ou uma performance. Ele parecia diferente, mais maduro, e isso a fez sentir um misto de curiosidade e cautela. Maria! Ele exclamou, indo em sua direção. Obrigada por vir! O olhar dele estava carregado de uma expectativa que fez Maria hesitar. E então ele a puxou para um canto mais reservado do café. Temos muito o que conversar. Você não imagina o que descobri sobre você e sua música. O coração de Maria começou a acelerar. O passado e o presente se entrelaçavam de forma que ela nunca imaginara. Sentia que estava prestes a descobrir mais do que apenas uma oportunidade. Talvez uma verdade sobre si mesma, sobre seus sonhos e, principalmente, sobre o vínculo que compartilhava com Pedro. Vamos ver o que ele tem a dizer, pensou Maria, enquanto se preparava para abrir a porta a um passado que nunca realmente deixou de ser parte dela. Mas antes que pudesse responder, a nova mensagem da tela de seu celular piscou mais uma vez. Há algo sobre o festival que você precisa saber. Maria olhou rapidamente para o celular, a mensagem parecendo brilhar como um farol no meio da penumbra de suas dúvidas. Ela sentiu as mãos suarem e um frio na barriga. O olhar do conhecido, cheio de segredos e promessas, fazia com que o mundo ao seu redor parecesse irrelevante por um momento. Como isso se encaixa na conversa? Pensou, tentando equilibrar sua curiosidade e a ansiedade. Estou ansiosa para ouvir o que você descobriu, respondeu Maria, tentando disfarçar a inquietação em sua voz. Ele sorriu,
mas havia uma seriedade em seus olhos que a fez sentir que a revelação não seria simples, que havia mais em jogo do que esperava. Nosso encontro não é apenas sobre o festival que mencionei. Começou ele com um tom mais baixo, como se estivesse compartilhando um segredo. É sobre a sua música e suas raízes. Você ignorou uma parte importante da sua história. Maria franziu o senho. O que ele queria dizer com isso? O passado dela sempre esteve ali, como uma sombra que se recusava a ir embora. Raízes? O que você quer dizer com isso? Perguntou, a voz tremendo ligeiramente. Ele respirou fundo, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Você sabe que sua música é sua força, mas tem um legado que desconhece. E isso pode mudar tudo. Pedro, mais próximo do que imaginava, observava a mãe com um brilho interrogativo nos olhos. Ele não entendia a dimensão do que estava acontecendo, mas sentia a tensão no ar, como se algo poderoso estivesse prestes a ser revelado. Vamos lá, me explica de uma vez, insistiu Maria, seu coração pulsando em um ritmo frenético. O que você descobriu? O que está escondido? Ele hesitou por um instante, como se pesasse as palavras. Descobri que você tem familiares que estão envolvidos na música, pessoas que você não conheceu, e uma delas tem a ver com um grande nome do cenário musical. Os olhos de Maria se arregalaram. Você está falando sério? Que nome? Quem são essas pessoas? Eu não posso dar todos os detalhes agora, mas você precisa saber que a música sempre esteve nas suas veias, mesmo que você não tenha notado. Sua avó, ela foi uma grande artista em sua época. O que você acha que poderia acontecer se você seguisse essa trilha? Se você buscasse entender a fundo esse lado da sua história? As palavras dele a golpearam como um punhal. Lembranças de família, de histórias de infância, de sua avó cantando ao violão, vieram à tona. Maria sentiu lágrimas nos olhos. O que isso significava? Seria uma nova chance para ela e para seu filho? Estou aqui para ajudar, ele continuou. Neste festival, podemos resgatar sua essência musical, sua identidade. Mas você precisa estar disposta a enfrentar o que vem pela frente. Maria se sentiu dividida entre a emoção e o medo. Era mais do que apenas música. Era sobre descobrir quem realmente era e como isso se conectava com as expectativas que tinha para Pedro e seus próprios sonhos. A cada segundo, a pressão aumentava. De repente, o celular dela vibrou novamente e um novo aviso apareceu na tela. Precisamos conversar sobre o festival. É mais do que você imagina. O coração dela disparava. Maria sabia que a verdade estava se aproximando, mas como poderia lidar com tudo isso? Agora, não era apenas sobre um festival, mas sobre um futuro que se desdobrava em múltiplas direções. E cada uma delas a levava a revelações que poderiam mudar suas vidas. Nosso próximo passo é juntos, não é? Ela perguntou, olhando nos olhos dele e imaginando a nova jornada à sua frente. Sim, mas prepare-se. Você vai ter que enfrentar o que nem sempre é fácil de aceitar. Ele respondeu, enquanto Maria guardava essa mensagem e preparava o coração para o que estava reservado. E ao sair do café, uma dúvida ecoou em sua mente. O que mais ela descobriria? O passado poderia realmente redirecionar seu futuro? Maria caminhava pelas ruas, o coração ainda acelerado pelas revelações que acabara de ouvir. A brisa leve mexia suavemente em seu cabelo, mas não conseguia afastar a tempestade de emoções que se aloja na sua mente. Ser filha de uma artista? Um legado que ela ignorou por tanto tempo? Os pensamentos giravam como folhas ao vento, fazendo-a sentir como se estivesse prestes a cair de um precipício. Pedro, que antes brincava em seu carrinho, agora observava com atenção a expressão da mãe. Ele sentia que algo diferente estava acontecendo. Mãe, você está bem?
Ele perguntou, seus olhos grandes e inocentes, buscando decifrar a confusão que tomava conta de Maria. Estou sim, filho. Só estou pensando em algumas coisas, respondeu ela, tentando oferecer um sorriso que não parecia completo. A verdade é que a ideia de redescobrir a sua herança musical a deixava dividida. Era um sonho tão distante, algo que escutava apenas em ecos de canções do passado. Mas e se fosse essa a resposta que precisava para se sentir realizada? Vamos para casa, preciso pensar, disse ela, começando a caminhar mais rápido, como se estivesse fugindo do peso das novas informações. Durante o caminho, cada esquina parecia lhe sussurrar promessas de um futuro que nunca considerou. Ao chegar em casa, o ar estava carregado de uma expectativa silenciosa. Maria se dirigiu diretamente para o piano empoeirado que herdara da avó. Cada tecla parecia gritar por atenção. Colocando a mão sobre o teclado, lembrou-se de sua avó, da mulher com um sorriso caloroso, que passava tardes tocando e cantando. Foi nesse momento que uma ideia tomou forma em sua mente. Por que não buscar mais sobre essa parte da sua família? Envolver Pedro nessa busca poderia ser um modo de criar uma conexão, uma nova tradição. Mas, e se pedras no caminho a fizessem questionar ainda mais quem era realmente? Uma sombra de medo acompanhou vizinhos e acontecimentos passados que nem de longe eram fáceis de lidar. Vamos fazer algo divertido, filho. Que tal você me ajudar a descobrir mais sobre a vovó, a artista que eu tanto falava? Quem sabe a gente não consegue até reencontrar alguns dos seus cadernos de música. Maria dizia, já vendo a animação nos olhos de Pedro. Uau, vamos, mãe! O entusiasmo dele a tocou profundamente, como um bálsamo no coração. Naquela noite, enquanto buscavam fotos antigas e escutavam gravações que a avó deixara, Maria começou a sentir uma centelha de esperança. As canções, antes apenas um eco distante, agora pareciam convidá-la a dançar. Mas enquanto sua animação crescia, o celular vibrou novamente, e essa vibração soou diferente. Ao olhar a tela, o coração quase parou. Era uma mensagem de alguém que ela nunca esperava ouvir novamente. Eu preciso falar com você, urgentemente. Temos assuntos inadiáveis sobre o festival. Diante do novo mistério, uma onda de ansiedade tomou conta dela. O que estaria por trás daquela mensagem? Era mais uma revelação ou algo que poderia ressoar como uma nova pedra no caminho? Maria sentiu que a trama estava se adensando e a história de sua vida estava prestes a ganhar mais capítulos emocionantes e desafiadores. Pedro, você está preparado para mais uma aventura? Ela perguntou, percebendo que a jornada estava apenas começando. A resposta estava nas palavras do seu filho, mas as promessas e os segredos logo começariam a virar o seu mundo de cabeça para baixo. O futuro poderia ser ainda mais surpreendente do que imaginava. Maria sentou-se à mesa da cozinha, a mensagem ainda vibrando em sua mente. O rosto de Pedro se iluminava com os desenhos que havia feito, mas ela estava longe, perdida em seus próprios pensamentos. A urgência da mensagem parecia fazer eco em suas emoções tumultuadas. A falta de respostas a deixava inquieta. Quem será que está querendo falar com você, mãe? Perguntou Pedro, seus olhos brilhando pela curiosidade. Só uma pessoa que eu conheço. Não se preocupe, tá? Maria tentou disfarçar a apreensão, mas a verdade era que o conteúdo daquela mensagem podia mudar tudo. O festival sempre havia sido uma oportunidade de expressão artística e agora poderia ser a porta de entrada para o mundo que ela nunca explorou realmente. Depois de colocar Pedro para dormir, Maria se permitiu finalmente olhar a mensagem novamente. Com o coração batendo forte, decidiu responder. Posso te encontrar amanhã à tarde? Digitou. Assim que enviou, um peso foi retirado de seus ombros, mas a insegurança logo tomou seu lugar. Ao amanhecer, o dia parecia mais claro.
A luz do sol filtrava-se através das cortinas da sala, quase como um sinal positivo. Maria se lembrou das vozes de sua avó, entoadas em notas suaves. Sentia o chamado da música reverberando dentro dela, dando força para que tomasse a decisão certa. A reunião estava marcada em um café próximo, e com cada passo que dava até lá, sua expectativa crescia, misturada com ansiedade. Ao chegar, avistou Felipe, seu antigo colega de faculdade e organizador do festival. Ele estava sentado naquela mesa do canto, a mesma em que costumavam planejar sonhos de juventude. Os olhos dele estavam fixos no celular, mas logo levantou o olhar ao perceber a presença de Maria. «Oi, Maria, que bom te ver», disse ele sorrindo, mas a energia entre eles era carregada de um sentimento diferente. Algo não estava certo. «O que você precisa, Felipe?» Maria perguntou direta, tentando não deixar a vulnerabilidade à flor da pele. Bem, é sobre o festival. A comissão precisa de alguém que consiga trazer algo novo. Vi seu nome nas inscrições. Ele pausou, observando a reação dela. Bem, eu não sabia que você tinha esse histórico, sua avó e tudo mais. Maria sentiu um frio na espinha. Como ele sabia disso? Estou aqui te propondo um lugar nesse evento. Seria uma ótima forma de homenagear sua avó e quem sabe você mesmo possa se apresentar. Ele continuou entusiasmado. Ela ficou em silêncio. Uma mistura de euforia e medo invadiu seu peito. Por um lado, era a chance que sempre desejou, mas ao mesmo tempo, novamente se via na linha tênue entre sonhar e enfrentar as sombras do passado. Preciso de um tempo para pensar, respondeu, engolindo a ansiedade que a consumia. Saindo do café, Maria sentiu as emoções borbulharem. Sua vida estava em um ponto de decisão. Poderia retomar a música que sempre esteve fora de alcance, mas isso significava também lidar com as memórias não resolvidas da família, com as expectativas e, quem sabe, as dores que se escondiam nas melodias. Assim que a porta do café se fechou atrás dela, o celular apitou novamente. Era uma notificação, mas a tela estava em branco. Que estranho, pensou, mas quando abriu, sentiu os joelhos fraquejarem. A mensagem não estava vazia, era um vídeo, um pequeno clipe de uma apresentação antiga de sua avó em uma das melhores fases da carreira. Ela estava vibrante, viva, cheia de paixão. As lágrimas escorriam pelo rosto de Maria. Sua avó não era apenas uma artista, ela era um legado vivo, um impulso a seguir em frente. Mas enquanto assistia ao vídeo, um detalhe chamou sua atenção. Ao fundo, havia um homem desconhecido, a observando com atenção, e esse homem parecia muito familiar. O que aquilo significava? Quem era ele? Maria sentiu uma onda de perguntas invadindo sua mente, enquanto uma certeza começava a se formar. Essa nova busca por sua identidade musical estava apenas começando. «Pedro!» chamou ela, chamando seu filho com um novo brilho nos olhos. «Acho que temos mais um mistério para resolver». A porta de um mundo novo se abria diante dela, e o que viria a seguir poderia mudar tudo. Maria comemora a descoberta de um novo caminho. A ideia da viagem em busca de suas raízes a enche de uma energia vibrante. O vídeo da avó não apenas reanimou suas esperanças, mas também a despertou para o que estava por vir. «Vamos lá, filho», disse ela, reunindo Pedro para começarem a investigar. Ele, com os olhos cheios de curiosidade, mal podia conter a empolgação. «Quero saber tudo sobre a vovó e aquele cara do vídeo», exclamou Pedro, enchendo o ambiente de uma alegria contagiante. O coração de Maria batia forte enquanto pensava na jornada pela frente. Sabia que seriam necessárias coragem e determinação para desbravar o caminho repleto de memórias e talvez até de algumas verdades dolorosas.
mas era um caminho que decidira trilhar, não só por ela, mas pelo filho, para que ele soubesse da força que habitava em seu sangue. Nos dias seguintes, eles começaram a buscar informações sobre a avó, conversando com amigos da família e vasculhando antigos álbuns de fotos. Cada descoberta revelava não só a artista que sua avó fora, mas também a mulher que ela era. Maria se lembrava das histórias que a avó contava sobre sua vida, os altos e baixos de sua carreira. Agora, tudo fazia sentido. Cada conquista e cada fracasso pareciam ser peças de um quebra-cabeça maior. "Olha isso, mãe!" Pedro disse, segurando um pedaço de papel encontrado entre as páginas de um livro empoeirado. Era uma letra de música, escrita com letra cuidadosa. Maria sentiu um frio na barriga ao ler as palavras. Era uma canção sobre amor, perda e esperança. "Isso é lindo, filho. Precisamos musicar isso." Sua voz tremia de emoção. E assim, mãe e filho começaram a trabalhar nas músicas, fazendo com que os sonhos da avó ressurgissem das sombras. Maria se lembrou da proposta que recebera de Felipe. A ideia de subir ao palco e compartilhar sua história passou a parecer cada vez mais possível. Em vez de vê-la como uma pressão, agora ela encarava como uma oportunidade de reescrever sua própria narrativa. Naquela noite, enquanto ensaiavam, um brilho especial iluminou os olhos de Pedro. "Mãe, você está pronta para isso?" ele perguntou, a preocupação disfarçada na voz jovem. "Sim, estou pronta. Afinal, essa é nossa história agora e precisamos encarar juntos." As primeiras notas da melodia encheram o ar. A música se espalhou pela sala, cada acorde feito com amor e a conexão especial que compartilhavam. E a cada toque das cordas, Maria parecia ouvir a voz de sua avó incentivando-a, dizendo que a música a conduziria de volta à sua alma. Finalmente, chegou o dia da apresentação no festival. O coração de Maria pulsava de ansiedade e emoção. O palco era maior do que tudo o que havia conhecido e a sala estava cheia. Entre as luzes brilhantes, ela avistou Pedro, seu olhar esperançoso e firme. Ele era seu porto seguro. Ao entrarem juntos, Maria sentiu que a energia do momento a envolvia. "Uma vez, minha avó me disse que a música é o que nos conecta e que mesmo em meio ao silêncio mais profundo, ela guia nossos corações", começou Maria, encorajando-se. Os murmúrios da plateia se silenciaram enquanto ela falava. Com um olhar significativo para Pedro, começaram a tocar a canção. A melodia flutuava no ar, plena de emoção. A conexão com o passado tornava-se palpável enquanto a voz da avó parecia ecoar. O palco não era mais um local de medo, mas um espaço seguro onde as histórias se entrelaçavam. Quando terminaram, o silêncio foi quebrado por aplausos ensurdecedores. Maria e Pedro se abraçaram, as lágrimas de felicidade brotando em seus olhos. Eles finalmente encontraram a coragem que buscavam. Não apenas um resgate da música, mas da essência de quem realmente eram. Ao final do evento, Felipe se aproximou. "Maria, você me deixou sem palavras. Sua performance foi incrível. Você encontrou sua voz." A sensação de realização e o amor que emanava deles tornavam um momento não só único, mas transformador. Maria olhou para Pedro e, naquele instante, sentiu que havia encontrado o que sempre buscou. Não apenas a música, mas uma verdadeira conexão familiar que agora poderia passar adiante. "Isso é só o começo", sussurrou Pedro, seu sorriso iluminando ainda mais o ambiente. E Maria sabia que, enquanto estivessem juntos, a música nunca pararia de tocar. A vida seguia adiante, e com ela, novas histórias e novos desafios. Maria sentia que cada passo que tomassem seria a descoberta de um legado que jamais abandonariam. A reescrita da história estava em suas mãos, e com um coração renovado, ela estava pronta. E assim, enquanto as luzes do festival se apagavam, um novo capítulo se abria.
O caminho estava iluminado pela esperança e pela música que agora pulsava intensamente, não apenas em suas vidas, mas na de todos que os cercavam. Maria sorriu, sabendo que já não havia mais barreiras e que o verdadeiro amor estava em deixar seus filhos viverem as suas paixões. Agora, o que ela podia fazer era encorajá-los a seguir seus próprios sonhos. Maria não apenas reencontrou a própria música, como também se comprometeu a ser sempre uma apoiadora incondicional de todos que amava. E para você, que acompanhou toda essa jornada, é hora de se juntar a nós e fazer parte dessa história. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer com que mais pessoas possam sentir essa conexão. Comente suas reações e teorias sobre o final. Sua voz importa e queremos ouvi-la. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Essa é a hora de fazer a diferença.